liberdade de expressão. Esse tema tão bonito, mas tão difícil quando é discutido na prática, é um dos assuntos do nosso programa de hoje, quando nós vamos debater também liberdade de imprensa, não só em Minas, mas também no Brasil e mesmo mundialmente. Vamos falar também da espionagem norte-americana, que teve e tem repercussões até hoje. O nosso convidado, grande prazer em tê-lo aqui conosco, é Kerrison Lopes, presidente eleito e empossado recentemente no Sindicato dos Jornalistas e que vem com uma série de propostas inovadoras, inclusive seguindo o tema de campanha, o slogan de campanha que foi para sacudir. Na gestão que se iniciou aí há menos de 3 semanas, Kerrison, inclusive, já promoveu um encontro da sociedade civil com mais de 20 entidades, debatendo uma série de assuntos, manifestações, liberdade de expressão, entre outros. Muito prazer, Kerrison. Quais são os seus principais planos à frente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais? Peninha, é um prazer muito grande participar aqui do Café e Prosa. A gente acompanha o programa já há um tempo e sabe a importância que tem de estar debatendo vários temas e hoje trazer, como você falou, esse tema tão importante que é a liberdade de imprensa, que é a liberdade de expressão e tudo mais. Como você disse, nós assumimos há menos de 3 semanas, há 10 dias, a diretoria do Sindicato dos Jornalistas e o nosso tema de campanha, nossa principal perspectiva da nossa chapa e da diretoria eleita era dar uma sacudida mesmo, não só no sindicato, mas na nossa categoria e até na sociedade como um todo, né? Nós sentimos a necessidade dos jornalistas participarem mais da vida sindical, que hoje, infelizmente, nem todos, uma parcela ainda não tão grande participa do nosso sindicato, então nós queremos trazer os jornalistas para dentro do sindicato e principalmente que os jornalistas possam exercer um papel ainda maior na sociedade civil, na sociedade de Belo Horizonte, de Minas, e tratar desse tema que para nós é tão caro, que é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que há alguns anos, principalmente em Minas, tem sido tão ameaçada, tem sido tão cerceada, o que prejudica e muito o trabalho da nossa categoria, de nós jornalistas. O jornalista faz um bom trabalho, o jornalista apura, o jornalista leva a matéria para servir de intermediação da informação à sociedade. De forma imparcial. Exatamente. Tem sido feito isso. Exatamente. Eu sou uma testemunha, estou há quase 40 anos na profissão, já trabalhei em Minas, São Paulo, Rio, Brasília, já visitei 36 países, viajei por 36 países trabalhando e em raros momentos eu vi a imprensa mineira numa situação tão, vamos dizer, tão ameaçadora. Exatamente. Então, como eu dizia, o jornalista faz o seu papel. Mas, infelizmente, na matéria ser publicada ou ser transmitida, existe um cerceamento que é feito por direções dos veículos. Através, às vezes, de anunciantes até estatais, né? Exatamente, pressões de anunciantes, de grandes anunciantes, como o governo do Estado. Então, nós estamos tendo um grande problema, né? E é um desafio nosso enfrentar, o que nós estamos procurando enfrentar, para que realmente os jornalistas possam exercer o seu trabalho com dignidade, com liberdade, que é fundamental, porque o nosso papel é levar a verdade, levar as informações, nutrir a sociedade das informações e da verdade. Então é um desafio que nós temos, entre outros, e nós estamos procurando já, agora imediatamente, enfrentar. Eu queria te servir um pouco de café aqui. Obrigado. Para a gente continuar essa prosa tomando café. Eu sei que você não gosta de café, né? Acabei viciando. Viciado em café, por causa da profissão também, dessa relação tão intensa. Não, jornalista gosta muito de café, né? Isso é uma tradição. Exatamente. Agora, Kerrison, você já começou a cumprir um dos compromissos mais importantes feitos na sua campanha e você tem uma trajetória muito bonita. E, inclusive, é um dos presidentes mais jovens eleitos para o Sindicato dos Jornalistas. E o interessante é o seguinte, você é jovem, mas como você acompanha, milita há muito tempo, você é jovem, mas já tem um bom tempo de militância. Eu acompanhei uma reunião muito importante que você organizou há alguns dias no sindicato com mais de 20 entidades discutindo as questões da liberdade de expressão, mas também as questões da sociedade civil, que são uma outra marca do sindicato. Aliás, também a sociedade civil de Minas Gerais encontra-se num momento de certa estagnação.
E essa reunião, que durou mais de 2 horas, teve a presença de pessoas de vários segmentos, inclusive, por exemplo, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais, William Santos, entre tantos outros sindicalistas. Então, aquela primeira reunião que você promoveu, que você organizou e presidiu, já é parte dessa sua ideia de movimentar, de retomar as discussões na sociedade civil? Essa foi uma das nossas perspectivas de campanha, nosso compromisso de campanha, porque o Sindicato dos Jornalistas, que tem a sua sede no centro de Belo Horizonte, sempre teve a chamada Casa do Jornalista, ela sempre ultrapassou os limites da categoria, acabou sendo uma casa que aglutina vários setores, sempre foi aberta à sociedade, e a sociedade sempre participou ativamente, e a casa, o Sindicato de Jornalistas sempre cumpriu um papel importante em momentos decisivos da nação, como no período da resistência à ditadura militar, o período da anistia e da abertura, o período das diretas. Então, ali sempre foi uma aglutinação do período fora-colo, uma aglutinação dessas entidades. Então, é o nosso papel fomentar o debate na sociedade civil e trazer a sociedade lá para dentro. A reunião, na verdade, o ato que você se refere... um ato, mais um ato público do que uma reunião. E que diz respeito ao tema que nós falamos, que é de liberdade de expressão. Foi um ato de repúdio à prisão de uma ativista do Mídia Ninja. Né? Ela é um mix de ativista e também na função de jornalista. Exatamente. Então, ou seja, ela estava transmitindo no dia 12 de junho, na abertura da Copa, houve manifestações no Brasil inteiro, houve manifestações aqui em Belo Horizonte. A Carini, que é ativista do Mídia Ninja, estava transmitindo ao vivo, como eles sempre fazem, para a internet, né? A manifestação que acontecia, e ela foi presa pela Polícia Militar, foi brutalmente agredida, torturada mesmo, dentro lá da delegacia. Parece que também na viatura, quando foi conduzida, também agredida, apanhou. Então, ou seja, e nós fizemos esse ato, aliás, foi um pedido, uma recomendação, uma sugestão do presidente do Sindicato dos Professores, que é o titular aqui desse programa, que é o Gilson Reis, nos ligou, que estava junto com a Mídia Ninja, levantando a perspectiva e a necessidade da gente reagir a essa agressão, porque é uma agressão mais do que numa pessoa que já mereceria um ato de repúdio, mas é uma agressão à liberdade de expressão, à possibilidade das pessoas de estar acompanhando o que está acontecendo, e a Mídia Ninja cumpre esse papel. Então, felizmente, foi um grande ato que contou com dezenas e dezenas de entidades, lotou a nossa sala, a nossa sede do Sindicato dos Jornalistas, e foi importante porque já manifesta, e também teve uma grande repercussão na rede, na internet, porque já manifesta que nós não podemos aceitar de forma alguma um atentado contra a liberdade de expressão, mas mais do que isso, é um absurdo porque a tortura no Brasil, ela continua, ela é permanente, e muitos, principalmente jovens, isso foi denunciado, jovens negros da periferia sofrem cotidianamente torturas praticadas pela Polícia Militar. Então nós não podemos aceitar isso de forma alguma, e foi um ato de repúdio que a sociedade manifestou que, primeiro, uma defesa da liberdade de expressão, porque ela tinha o direito de estar transmitindo, e segundo, tortura nunca mais. Isso é um absurdo, tem que ser abolido, que é uma herança da ditadura que nós temos que abolir de vez. Kerisson, o programa Café e Prosa vai para um rápido intervalo e voltamos já discutindo uma série de outras questões polêmicas. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. O Café e Prosa está de volta no segundo bloco, conversando hoje com o novo presidente, o presidente recém-empossado do Sindicato dos Jornalistas, Kerisson Lopes. Kerisson, o sindicato fez, entre outras coisas, já em pouco tempo, uma proposta e tomou uma atitude que eu acho que é inédita, até porque também, outra vez que a Copa foi disputada no Brasil, foi em 1950. E nas outras Copas, mesmo com transmissão ao vivo, ninguém pensou nisso.
Eu achei uma iniciativa muito interessante, o sindicato, e você lá recebendo, está aberto, está se abrindo a transmissão dos jogos da Copa, não só do Brasil, mas dos jogos, e faz shows, faz horas dançantes e recebe diretamente jornalistas estrangeiros. Eu sei, inclusive, que você já foi entrevistado por veículos de outros países discutindo essas questões. Como é que surgiu a ideia? Então, Peninha, como eu já afirmei no primeiro bloco, nós assumimos há pouquíssimo tempo. Na verdade, a Copa começou no dia 12 de junho, nós assumimos no dia 13 de junho. E sabemos que a Copa, e temos essa concepção, e apostamos na Copa, que a Copa é um dos maiores acontecimentos aqui da história do Brasil e tem uma importância muito grande para toda a sociedade brasileira, mas notadamente para os jornalistas, porque é uma grande fonte de notícia, muita fonte de trabalho, e então tem um envolvimento muito grande de jornalistas brasileiros, mineiros brasileiros, mas do mundo todo. Então nós percebemos que o sindicato teria que fazer algo relacionado à Copa. Então criamos o projeto BH Press House, que tem o objetivo de receber jornalistas do mundo todo que estão passando aqui pela nossa capital mineira. Em torno de 5 mil jornalistas circulam aqui no período de toda a Copa. Então foi abrir a casa do jornalista, abrir o nosso espaço para receber esses jornalistas brasileiros, mas principalmente os estrangeiros, com a nossa famosa hospitalidade mineira. Então lá, durante toda a Copa, e nós convidamos os telespectadores aí para nos visitarem. Vamos só lembrar do endereço do sindicato dos jornalistas. Nossa casa que fica na Álvares Cabral, número 400, ali no centro, a referência em frente ao terminal, tem esse dado também em frente ao terminal de ônibus que vai para o aeroporto. Então, pela localização ali, muito importante, porque também tem uma circulação de jornalistas, turistas, muito grande. Então, durante todo o período da Copa, nós realizamos atividades culturais, como shows todas as noites, lá no nosso espaço. Tem uma exposição de fotografias, de repórteres fotográficos aqui de Minas, que trabalham nos principais jornais impressos. Mas eu já fui lá, gostei muito, até dancei um pouco, viu? Mas ouvi muita música de muito bom nível. E também essa exposição de chargistas, me parece que é uma exposição de chargistas mineiros, mas nossos artistas da charge têm também uma história de dimensão internacional. Então, muitas daquelas charges expostas lá podem ser vistas por pessoas do mundo inteiro, esse mundo globalizado. Exatamente. Então, eu me referi às fotografias, mas você também lembrou muito bem as charges que tem lá dos principais chargistas mineiros. E está tendo outro tipo de atividade. Ontem houve um lançamento de um filme lá na nossa casa, né? Lançamento de livros. Então está acontecendo um conjunto de atividades e nós temos a expectativa era boa, mas está cumprindo na íntegra. Tem uma grande visita de jornalistas estrangeiros lá que vão atrás desse tipo de atividade, mas também vão atrás de pautas extras que estão querendo saber. Nós, como jornalistas, os recebemos e damos sugestão de pautas que vão além do futebol que eles têm, ou seja, conhecer a nossa cultura, conhecer as nossas cidades históricas. Então a gente também faz essa recepção e passa essas informações para esses jornalistas para que eles sejam bem recebidos aqui em Minas, mas também possam exercer um trabalho com toda a facilidade e tudo mais. Então esse projeto tem dado muito certo, ou seja, nós apostamos na Copa e deu certo. Tem muita gente que era contra a Copa, estava apostando que ia dar errado. A Copa é um sucesso e, felizmente, nós, como jornalistas, estamos cumprindo nosso papel histórico aí de receber e de tratar bem esses estrangeiros. Aliás, é como a mídia nacional e internacional vem dizendo nos últimos dias. A Copa está sendo um sucesso dentro dos gramados, mas também fora dos gramados, com uma organização que deu certo. Exatamente. Houve, inclusive, uma pesquisa feita com um grande número de jornalistas estrangeiros, onde eles analisaram, jornalistas que já fizeram a cobertura de várias Copas, onde eles analisaram qual foi a melhor Copa. E quase 50% desses jornalistas disseram que a Copa do Brasil é a melhor organizada, fora de campo, dentro de campo, está comprovado que também é uma das melhores Copas. Então, o slogan que foi criado, a Copa das Copas, se materializou e realmente tem tudo para ser. A gente está quase encerrando a Copa aí, mas tem tudo para ser a Copa das Copas. Ou seja, muita gente dizendo pouco antes que seria a Copa do outro mundo, mas na verdade essa está sendo a Copa do mundo. E aliás, dentro desse projeto do Sindicato dos Jornalistas e que você
implementou, elaborou e implementou, você já chegou a ser entrevistado por veículos de imprensa estrangeiros? Exatamente. E principalmente, eu estava falando da frequência de jornalistas estrangeiros lá, como aqui em Belo Horizonte sediou alguns jogos de times latino-americanos, principalmente o Chile, Colômbia, Argentina, então tem uma presença muito maior de latino-americanos, nossos irmãos lá no sindicato. Então, vários estão fazendo cobertura, TVs argentinas tiveram presente, fizeram matérias lá, reportagens dentro do sindicato sobre o nosso projeto. Importante, os jornais divulgação chilenos, internacional do sindicato. Jornais chilenos, várias matérias, então a gente está até juntando lá isso tudo para mostrar que também nós conseguimos cumprir o objetivo de recebê-los bem, e isso também está repercutindo em mais avaliações, reportagens positivas que o Brasil está mostrando Brasil afora. Então é mais um objetivo cumprido de nossa parte. Agora, eu te pergunto o seguinte, dentro desse projeto que você está coordenando na presidência do sindicato, de abrir a entidade para a sociedade civil, de ter relacionamentos nacionais e internacionais, como é que você vê o fortalecimento da FELAP, Federação Latino-Americana de Jornalistas, que até algum tempo atrás tinha sede na Cidade do México e era muito forte, e da OIJ, Organização Internacional dos Jornalistas, que era uma entidade mundial e que também estaria muito fragilizada? Eu fui um dos, me parece que 2 brasileiros que integraram as diretorias da Federação Latino-Americana e da OIJ. Como é que você vê a importância do sindicato e da própria Federação Nacional dos Jornalistas, não só enxergar, atuar na liberdade de imprensa no Brasil, nas questões salariais, mas também discutir a liberdade de imprensa e a atuação da imprensa e dos jornalistas nesse mundo de economia, de cultura e de liberdade de expressão ou não globalizados? Exatamente. Com o advento da internet, Peninha, você sabe bem, realmente o mundo efetivamente se globalizou. Então hoje a circulação de notícias é muito grande no mundo todo, né? A internet ela possibilitou essa circulação de informação com uma rapidez, na verdade, em tempo real. A gente consegue acompanhar matérias, o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, nós entendemos, você está certo no sentido, que a nossa organização, a nossa relação também tem que se globalizar. Nós temos que ter relações com os jornalistas do mundo inteiro, até porque temos problemas comuns, temos soluções comuns, então tem que haver realmente uma interlocução. E você levantou aqui até no início do programa, na apresentação, sim, sobre casos recentes que mostram a necessidade dessa nossa organização. Ou seja, o papel que jogou os jornalistas do The Guardian, né? Guardian da Inglaterra. Da Inglaterra, que denunciaram, que fizeram, né, as matérias denunciando a espionagem que o governo dos Estados Unidos praticou e pratica, com certeza, continua praticando, contra governos do mundo todo, notadamente contra o Brasil, que foi o país mais espionado pelos Estados Unidos, inclusive espionagem direta à nossa presidenta Dilma Rousseff. Então, por causa disso, deixou até de fazer uma visita ao presidente norte-americano. Que eu acho até que ela teve razão. Mostrar para o mundo que o Brasil tem seriedade, tem dignidade, não aceita um tipo de coisa dessa. Então, isso foi um caso que mostra que a necessidade de nós nos organizarmos internacionalmente, termos relações para enfrentar esse tipo de espionagem, esse atentado à democracia que acontece. Inclusive, outro aspecto que repercutiu a partir dessas revelações é que o Brasil foi o primeiro país a aprovar um marco civil da internet e que garante, a partir disso, a liberdade da rede e principalmente a privacidade da rede, que cada cidadão tem o direito de ter a sua privacidade quando está no seu e-mail, na internet. Então o Brasil foi pioneiro na aprovação desse marco civil e hoje no mundo todo é referência de como ter uma legislação para regular e regularizar a internet aqui no país. Kellyson, uma última questão e uma das mais importantes. Para mostrar que a liberdade de expressão é muito difícil em Minas e em muitos países, ela hoje sofre uma agressão
até do chamado G5, Estados Unidos e Europa, porque o Assange, um grande jornalista que criou o primeiro jornal internacional pela internet, o Wikileaks, ele está quase preso. Então, um jornal que pode revolucionar o mundo, criando-se outros jornais internacionais, nacionais e municipais, e como nós precisamos de jornais estaduais e municipais aqui em Minas, o Assange está preso. Como é que você vê essa questão da liberdade de expressão pelos grandes jornais, TVs, rádios, mas também pela internet? Exatamente. É a prova de que os Estados Unidos, que praticam essa censura, né? Sim, com apoio de alguns países. De outros países, mas que se dizem democráticos, mas pelo contrário, mostram que exercem um cerceamento muito grande. Você citou o caso, o Julian Assange cumpriu um importantíssimo papel que iniciou com essas denúncias, expondo para o mundo todo a espionagem que os Estados Unidos praticam. Ele e o Snowden. Exatamente. Né? E ele está hoje ainda preso, né, praticamente dentro da embaixada do Equador no Reino Unido, na Inglaterra, está dentro lá, pressionado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem um processo internacional de prisão dele. Sim. O Snowden, do mesmo jeito, que foi outro que revelou as espionagens norte-americanas. Ele era de órgão de segurança americano e de repente viu tanta coisa terrível que se rebelou contra isso. Cumpriu um papel fundamental, que é de expor para a sociedade o que acontecia, né? Ou seja, mais um ato de liberdade de expressão. Sim. Mas ele também está hoje na Rússia, né? Mas com uma ordem internacional de prisão dele dos Estados Unidos. Sim. Inclusive, ele fez uma solicitação arriscado até a pena de morte. Até pedindo asilo político ao Brasil, que é uma perspectiva, porque ele cumpriu um importante papel de mostrar para o mundo a espionagem que os Estados Unidos praticam e é um grande crime internacional que vem praticando contra governos e contra a sociedade dos países. E o cerceamento da liberdade de expressão no mundo globalizado, que seria outra coisa, a globalização da liberdade de expressão enfrenta problemas. Exatamente. Então essa é uma necessidade de enfrentarmos, de lutarmos cada vez mais para ter essa tão sonhada liberdade de expressão. Muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho já nessas primeiras semanas e também pela sua trajetória de vida profissional, de militante com M maiúsculo. Parabéns, Kerrison Lopes. Acho que até quem gostou da entrevista deve procurar contato com o Sindicato dos Jornalistas. Estamos terminando esse programa. Muito obrigado.